14. Como Jesus disse, o nosso amigo Lázaro está descansando e vou despertá-lo. Isso quer dizer que Jesus comparou a morte com o sono, um estado sem consciência em que somente estamos descansando. E verdade é a transformação completa, prometida aos fiéis na ressurreição. Até lá, todos os mortos dormem, mesmo os bons, assim também como os maus. Fé.